A Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias, conhecendo as histórias mais significativas, mais representativas da Palavra de Deus, para que a gente tenha a nossa vida transformada. A gente está no dia 8, eu vou contar a história de Sodoma e Gomorra. Você vai encontrar essa história a partir do capítulo 18 do Gênesis, tá bom? A história das cidades de Sodoma e Gomorra está narrada a partir do capítulo 18 do Gênesis na Bíblia. Essas duas eram cidades habitadas por pessoas perversas. Lá em Gênesis 18, 20, a gente pode ler que o Senhor Deus disse o seguinte para Abraão: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que eu vou descer para ver se o que eles têm feito corresponde com aquilo que eu tenho ouvido. Essas, pessoal, eram as cidades onde o sobrinho de Abraão, um sujeito chamado Ló, a respeito de quem a gente já falou aqui, tinha ido morar com a família. Antes, eles viviam todos juntos, a família de Abraão, a família de Ló, mas como eles tinham muitos rebanhos, muitos servos, já não era possível eles morarem na mesma região, então eles tiveram de escolher lugares diferentes para viver, e Ló escolheu viver nessa região onde estavam Sodoma e Gomorra. E aí, sabendo que essas cidades iriam ser destruídas pelo Senhor, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho e pela família dele. Abraão, evidentemente, não queria que a família do sobrinho fosse destruída junto com as outras pessoas daquelas duas cidades. Enfim, 2 anjos de Deus foram até Sodoma e Gomorra. Eles não tinham uma aparência gloriosa, como às vezes a gente vê os anjos representados na cultura, nos filmes, nos quadros, com asas, cheios de luzes, né? Pela forma como o texto bíblico apresenta a situação, eles tinham uma aparência humana absolutamente normal. Quando eles chegam na cidade, Ló estava sentado na porta da cidade e convidou os dois para se hospedarem naquela noite na sua casa. Já estava escurecendo, esse era o costume naqueles dias. Muito diferente dos dias de hoje, quando um visitante chegava em uma cidade, os habitantes locais tinham o hábito de oferecer hospitalidade. Hoje as coisas estão bem mais perigosas, né? Mas aí aconteceu o seguinte: os homens de Sodoma, de todas as partes da cidade, foram até a casa de Ló, cercaram a casa e exigiram que Ló trouxesse os homens para fora para que eles pudessem ter relações com aqueles anjos, que na cabeça deles eram somente 2 estrangeiros que estavam de passagem por aquele lugar. Ló, pessoal, precisou sair para argumentar com aquela multidão, convencer o pessoal a não cometer uma maldade como aquela. Mas a conversa acabou não sendo suficiente e os homens de Sodoma se aproximaram da porta para tentarem entrar à força. Mas antes que eles conseguissem fazer isso, os anjos puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e ainda causaram cegueira naqueles homens que estavam do lado de fora, de forma que eles não conseguiam mais encontrar a porta para continuar com as suas ameaças. Os anjos então explicaram para Ló o que estava acontecendo. Deus iria destruir aquelas cidades e eles, os anjos, haviam sido enviados para tirar Ló e a sua família de lá. Os dois explicaram que Ló precisava pegar a esposa, pegar as filhas, qualquer outro parente que estivesse na cidade e todo mundo deveria ir embora dali. Ló então transmitiu essa informação de que a cidade iria ser destruída para os rapazes para os quais as suas filhas estavam prometidas em casamento, mas eles acharam que Ló estava brincando, não levaram isso a sério. E quando começou a amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló e disseram que ele, a sua esposa, as suas filhas deveriam deixar a cidade naquele instante.
E como Ló ainda parecia que não tinha entendido direito a urgência da situação, os dois anjos acabaram pegando todo mundo pela mão e levando eles para fora da cidade, Ló, a esposa e as duas filhas. Os anjos ainda deram instruções para que Ló e a sua família fugissem para as montanhas e não olhassem para trás. Ló ficou com medo de que não desse tempo de chegar até as montanhas e perguntou para o anjo se ele poderia se dirigir a uma cidadezinha que havia ali perto. O anjo permitiu e foi para lá que ele começou a se dirigir. Enquanto Ló e a sua família fugiam, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as duas cidades e toda aquela planície junto com os seus habitantes. Mas aconteceu que enquanto eles fugiam, a esposa de Ló olhou para trás, desobedecendo a instrução dos anjos, e ela foi transformada em uma estátua de sal. Só Ló, com as suas duas filhas, chegaram em segurança à cidadezinha que havia ali perto. Essa é a história de como Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da maldade dos seus habitantes, mas poupou Ló e as suas duas filhas. E dos ensinamentos que esse trecho tem para nós, pessoal, qual que eu gostaria de destacar hoje? Eu gostaria de falar sobre o juízo divino diante da maldade. Sodoma e Gomorra se tornaram um exemplo permanente, um exemplo perpétuo do juízo da parte de Deus, o castigo para a prática da maldade. Os habitantes de Sodoma e Gomorra acreditavam que eles podiam fazer qualquer coisa que eles quisessem e que nada daquilo iria sofrer qualquer tipo de punição. Esse ato narrado na história de Ló, quando os homens queriam trazer os anjos para fora à força, foi o último ato de uma história de maldade que já durava bastante tempo. Quando o Senhor estava conversando com Abraão sobre o assunto, ele contou que o pecado dos habitantes daquele lugar havia chegado até os céus. Então, durante a história, todos nós temos sido testemunhas de maldades que não são punidas, de pecados que não são castigados, de atos que não recebem a devida consequência. Mas o desafio para nós hoje é esse. Diante da história de Sodoma e Gomorra, nós nos lembrarmos que um dia o ser humano vai prestar contas daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Essa história, ela nos lembra que Deus existe, que Ele sabe tudo o que acontece e que um dia Ele vai retribuir a maldade daqueles que não têm temor do Senhor. Amém, que seja assim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que você convide pessoas para fazerem parte desse nosso propósito, para que elas possam conhecer e serem transformadas pela palavra de Deus. A Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias, conhecendo as histórias mais significativas, mais representativas da palavra de Deus, para que a gente tenha a nossa vida